Ótimo. Eh, Então, nós falamos ontem sobre diversidade sexual e de gênero, conversamos sobre barreiras de acesso à saúde para essa população, conversamos de algumas questões específicas, de como a gente pode mudar esse cenário de acolhimento e esse cenário de comunicação com as pessoas LGBTQIA+. Gente, só um minutinho, licença. Desculpa. Então, voltando, e hoje nós começamos a compreender a anamnese, exame físico e as especificidades de cada população. Então, continuando, nós vamos conversar sobre as especificidades nos cuidados em saúde pélvica das pessoas não binárias, das pessoas intersexo e das pessoas assexuais, certo? Primeiro de tudo, é importante eu frisar que não existe muita coisa documentada sobre essa população. Então, tudo é mais voltado a uma questão de experiência clínica, né, e de histórico de doenças que vem sendo trazido ao longo do tempo sobre essa população especificamente. Então, eu separei brevemente para a gente conversar aqui, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar é sobre a não binaridade de gênero. Então, existem barreiras específicas de acesso à saúde e também de discriminação para as pessoas não binárias, né? A não binaridade, ela pode ser difícil de ser compreendida e explicada na maioria das pessoas, né? Muitas vezes, as pessoas não binárias, elas não são lidas como gênero, como outro gênero, né? Mas sempre são lidas no feminino ou intrinsecamente no masculino também. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, devemos nos informar previamente sobre a não binaridade, que é o que já aconteceu ontem com vocês, e assim evitar que a gente precise ser educado pelas pessoas que buscam cuidados. Então, existem maneiras de comunicação que a gente já está vendo ao longo dessa aula, né, desse módulo, que é a maneira que a gente tem que ter de comunicação com todas as pessoas, certo? Pessoas não binárias, binários, binários, um termo mais neutro, sofrem diariamente com a invalidação de suas identidades. Só para lembrar que, quando a gente usa a linguagem não generificada, ela é a base do acolhimento em saúde. Então, a gente já conversou sobre como a gente neutralizar essa conversa, como a gente pode deixar de ter uma visão totalmente endossexista e também genitalocêntrica, né, dentro do ambiente da saúde, e usar da linguagem não generificada no acolhimento à saúde. Então, especificamente, existe uma proporção de pessoas não binárias que desejam passar por cirurgias de modificações corporais. E daí existe também algumas pessoas não binárias que não necessitam de passar por nenhuma cirurgia para se adequar ao gênero que essa pessoa se constrói. Isso vale tanto para o processo de hormonização também, como o processo de modificações corporais. Eu não vou me deter a falar sobre as cirurgias que as pessoas desejam fazer, nem o processo de hormonização, porque nada se muda e não tem nada documentado, mas nada se muda do que é realizado para as pessoas trans, que a gente já viu mais cedo, certo? Então, quando a gente está falando de saúde pélvica de pessoas não binárias, especificamente, a gente tem que entender que abordar a saúde sexual de uma pessoa não binária é importante não assumir seu gênero ou de sua parceria. E o que quer dizer isso? É que a pessoa não binária não necessariamente vai se relacionar com a pessoa não binária, certo? A identidade das pessoas que eu me relaciono, ela não tem nada a ver com a questão da minha identidade de gênero, ela tem a ver com a minha orientação afetiva e sexual. Então, é importante, quando a gente está falando de sexualidade de pessoas não binárias, investigar a necessidade, né, de quais as práticas sexuais para avaliar os riscos envolvidos para ISTs e os outros que possam estar relacionados, como a gestação.
É, essa questão da prática sexual, eu não vou me deter, porque a gente já falou sobre todas essas práticas sexuais. E a pessoa ser não binária, isso não quer dizer que vai mudar as práticas sexuais delas, né? Então, entre as pessoas não binárias, algumas podem ter desconforto ou aversão do próprio corpo, afetando a preferência por determinadas práticas. E são pessoas que têm a tendência a estar em relacionamentos violentos para se sentirem amadas pelas outras pessoas, vamos colocar assim. Então, essas pessoas não binárias, elas podem chegar ao nosso consultório com disforia do seu próprio corpo, não gostar do seu peito, não gostar da sua genitália, e isso interfere no processo de saúde e adoecimento e também interfere na conjugação pessoal e na construção social dessa pessoa. Pode ser difícil de negociar um exame físico genital, pois as pessoas não binárias reportam necessidade de vínculo de confiança com o profissional. Pessoas não binárias normalmente têm receio de mostrar seus genitais, têm receio de falar sobre suas práticas sexuais, porque elas já não são lidas nos gêneros. Imaginem quando elas falam sobre suas práticas sexuais ou vivenciam. É importante frisar também que as pessoas não binárias, normalmente, a maior parcela é pansexual. São pessoas a gêneros, né, que se relacionam, pessoas não binárias, na verdade, que se relacionam com pessoas, independentemente de orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. Ok, até aqui, essas são as especificidades de pessoas não binárias que eu queria trazer para vocês. Gente, lembrando que não binaridade é uma identidade de gênero, então não tem disfunções específicas para essa população, certo? Por se tratar de identidade de gênero. Nas outras questões, a gente fala sobre identidade e sobre orientação também. Mas as disfunções elas são mais presentes em razão da orientação afetiva sexual. Então, outro ponto que nós devemos comentar de especificidade é o pouco que se sabe sobre as pessoas intersexo, né? Intersexo era o termo antigamente chamado de hermafrodita, e esse termo é totalmente ultrapassado, é errado e soa como pejorativo. Então, é uma pessoa intersexo ou intersexual. Estima-se que 1,7% da população mundial tenha algum grau de variabilidade entre características genéticas, genitais ou de respostas hormonais típicas. Essas são as pessoas intersexos. Então, não necessariamente a pessoa intersexo vai ser aquela pessoa que nasceu com a genitália ambígua ou que nasceu com ou que possui essa característica social, sexual. Pode estar relacionado com as respostas hormonais e com as características de apresentação genética, certo? As características do corpo isoladamente não determinam quem nós somos, mas sim subsidiam as comunidades quanto à forma como as pessoas são apresentadas ao mundo e como são tratadas ao nascer. Muitas pessoas intersexo elas passam por modificações corporais sem ter o desejo de fazer essas modificações corporais. Geralmente, esse processo chamado de mutilação genital, ele acontece no período do nascimento, onde médicos convencem a família a fazer uma adequação de gênero num bebê recém-nascido. Né? Então, essas cirurgias precoces sem finalidade funcional, elas são realizadas em pessoas intersexo. Infelizmente, ainda é muito presente, com o objetivo de encaixar os seus corpos dentro de uma lógica binária de gênero. Então, nasceu com algo que não é da binaridade, homem ou mulher, e é considerado como uma questão de que tem que se fazer uma adequação. E não é assim, né? Hoje, com a maior informação, as pessoas não têm deixado suas crianças que nascem intersexo fazerem cirurgias desnecessárias. São consideradas hoje esses tipos de cirurgia como mutilação e também tortura por alterarem corpos saudáveis e gerarem sequelas físicas e psíquicas permanentes. É tanto que no SUS, nos protocolos do SUS,
E em termos de assistência, nós não temos muitas coisas protocoladas sobre a assistência das pessoas intersexo. É poucas coisas que a gente sabe sobre intersexo. Geralmente, quando a gente sabe, são aquelas pessoas que passaram por algum tipo de cirurgia precoce, né, que não tinha funcionalidade naquele momento e sofreram com as consequências dessa cirurgia, né? Historicamente, essas cirurgias elas foram desenvolvidas com o objetivo de normalizar os corpos e adequar a vivência social dessas pessoas. E, infelizmente, ainda são recomendadas rotineiramente ou até desejadas por familiares de crianças intersexo. Fato que demonstra como a sociedade em que vivemos não oferece um espaço para indefinições sobre a genitália e, consequentemente, para indefinição sobre o gênero a ser atribuído a alguém. Então, por isso que a gente vivencia tudo isso daqui, pela nossa criação e pela nossa cultura patriarcal totalmente endossexista e machista. Né? Então, precisamos mudar uma realidade para que hoje a gente consiga prestar uma melhor assistência para pessoas. Na vida adulta, algumas pessoas intersexos, elas desejam fazer dilatação vaginal para possibilitar a penetração, certo? Pode nascer com diferentes tipos de genitália ambígua, tá, gente? Então, vai depender muito isso daqui. Como eu falei, não há nada documentado, não há nada relacionado que a fisioterapia pode atuar nessa pessoa intersexo. Por exemplo, hoje a criança intersexo que eu acompanho, ela é uma criança que a mãe procurou quando ela teve as questões de problemas urinários e menstruou, mesmo estando numa identidade lida como masculina, né? Então, não há muita coisa que a gente possa ofertar a essas pessoas, porque não há muita coisa documentada. As pessoas quase não estão na fisioterapia pélvica, infelizmente. Mas a dilatação ela pode ser indicada em pessoas com agenesia da parte superior da vagina e do útero. Evitar a dilatação em crianças, certo? Após o procedimento cirúrgico, não há necessidade de dilatação vaginal. E como é que fica a saúde física de pessoas intersexo, né? Primeiro, a gente tem que entender que os processos realizados quando crianças, obviamente, não consideram a autonomia delas ao seu corpo. E, muitas vezes, nem mesmo a família sente-se bem esclarecida quanto à real necessidade da criança estar passando por aquele procedimento. Então, vem muito em relação a isso. Já não há dados, a família não é esclarecida, a classe médica faz o que bem quiser entender, tornando uma manipulação, a tortura, que vai gerar consequências futuras para essas crianças, né? E daí, as sequelas corporais permanentes costumam ser geradas, são infertilidades, aí vem as dores, principalmente na região pélvica, incontinência urinária, pós-cirúrgica, perda de prazer e sensibilidade sexual e cicatrizes nessa região. Elas precisam ser consideradas junto ao sofrimento mental que essa pessoa tem, né? Existem campanhas para parar de mutilar os corpos indefesos, os corpos das pessoas intersexo. E embora a legislação brasileira ainda tenha avançado muito nos direitos de pessoas intersexo, movimentos de direitos humanos ao redor de todo o mundo defendem que cirurgias e demais tratamentos desnecessários e não solicitados devem ser proibidos. E o Brasil não avançou nada disso. Ok? Então, essas é mais ou menos as questões que nós temos da saúde da pessoa intersexo. Não há, como é um terceiro sexo, né? Não há muitas coisas também relacionadas às suas disfunções, não há muitos estudos documentados, não há muita experiência clínica dos fisioterapeutas frente às pessoas intersexos, tá? Tranquilo, gente, até agora? Vamos embora. E daí, outra população que nós devemos conversar são as pessoas assexuais, né? E nós devemos entender que a assexualidade, ela faz parte de uma orientação afetiva sexual. Então, nós temos demandas específicas da população bi, da população lésbica, da população homo, na verdade, né? Da população hétero, da população pan, né? Que se relacionam, mas a gente deve entender também
que existem questões específicas das pessoas assexuais. E daí, antes de entrar nesse assunto específico, eu queria que a gente se deparasse aqui com esse postzinho no Twitter. Um detalhamento sobre as pessoas assexuais. Então, as pessoas assexuais que não têm desejo de atração sexual, elas não são pessoas frias, elas apenas não têm desejo, isso não é disfuncional, sabe? Então, a gente tem que parar de colocar disfunções sexuais nos outros. Disfunção sexual é o que causa sofrimento para a pessoa. Se não traz sofrimento para essa pessoa, não é uma disfunção sexual, certo? Além disso, pessoas assexuais, elas podem sentir atração romântica e platônica. Lembra que eu expliquei que a orientação afetiva sexual, ela faz parte de uma construção. E daí nós temos também a orientação romântica, que é por quem eu deleito sobre o meu amor, sobre a minha paixão, certo? Isso quer dizer que as pessoas assexuais, elas podem não ter uma atração afetiva sexual, porém, elas podem ter uma orientação romântica, beleza? Dependendo do indivíduo, pode sentir atração sexual em algumas situações, pois a sexualidade é um espectro, tá? Com grandes variações. Essas pessoas também, elas não praticam abstinência sexual nem celibato, e são parte da nossa comunidade. É importante que, para evitar a patologização da sexualidade e diferenciá-la de problemas de ausência e diminuição do desejo sexual, a CID passou a exigir a presença de sofrimento significativo, o que eu venho frisando o tempo todo aqui, como um dos critérios definidores para transtorno do desejo sexual hipoativo. Então, para eu ter um transtorno de desejo sexual hipoativo, eu preciso ter a presença de sofrimento significativo. Eu não tenho desejo sexual, isso afeta a minha vida. Isso não é a sexualidade, isso é uma disfunção sexual. Eu não tenho desejo sexual, mas isso não afeta a minha vida e eu não me incomodo com isso. Eu vivo muito bem assim. Isso pode ser a sexualidade e faz parte do descobrimento individual. É importante lembrar que, aí falando de um caso aqui específico, né, eu atendi uma paciente há alguns anos, assexual, e que ela chegou no meu consultório justamente com essa queixa. Olha, eu tenho dor para fazer exames ginecológicos, mas eu não tenho uma atração sexual por ninguém. E eu me sinto errada por isso, por não ter atração sexual. E eu não tenho sofrimento por não ter atração sexual. Às vezes eu tentei fazer sexo com outras pessoas só para satisfazer o ego das minhas amigas, dos meus familiares. E você vê claramente a característica de uma pessoa assexual. E daí depois a gente conversando, um ano depois, basicamente, ela veio me reportar que realmente tinha se identificado com uma pessoa assexual e tudo bem também, tá? A gente não induz, a gente informa, que é para que essa pessoa amplie o conhecimento e possa se descobrir nessa questão também e resolver seus conflitos internos. Tá? É importante lembrar que pessoas assexuais, elas constroem relacionamentos íntimos de inúmeras formas, mas geralmente sem foco em atividade sexual, e essa é a principal característica. Então, quais as características de abordagem em saúde física de pessoas assexuais? Então, é importante frisar que poucos profissionais da saúde têm conhecimento sobre a sexualidade. Eu ainda chamo um termo pejorativo que é assexuado, né? Assexuado não existe, é a assexualidade ou pessoa assexual. Sendo comum achar equivocadamente que essas pessoas não sentem atração por quem ainda não encontraram a parceria ideal. E isso não é relacionado. Se não existe um sofrimento específico para essa pessoa, não é a sexualidade, certo? Na verdade, se existe um sofrimento específico para essa pessoa, não é a sexualidade, é uma disfunção sexual. O primeiro passo para o acolhimento da pessoa sexual é reconhecer a sexualidade, é ter conhecimento sobre essa orientação afetiva sexual, como orientação e também como identidade, como a construção da identidade sexual. Então, a gente pode fazer orientações preventivas para IST, planejamento reprodutivo, né, para essa pessoa, pode ser necessários para o indivíduo gay e demissexual, né, ou mesmo para uma pessoa assexual que mantém relações sexuais. Pessoas assexuais, elas apresentam resposta sexual normal, excitação e orgasmo. A falta de resposta pode sugerir um problema físico ou psicológico, se causar sofrimento para essa pessoa, beleza?
Gente, dúvidas até o momento? Só carregando aqui. O momento de dúvidas é agora, hein? Minha gente, nós estamos partindo para a nossa última aula. Eu pensei que até a gente ia passar um pouco mais da nosso horário. Só que pelo que eu estou vendo aqui, a gente vai terminar um pouco mais, até mais cedo, tá bom? Então vamos lá. Então, nossa última aula, depois de fazer esses entendimentos de especificidades, é fazer um apanhado geral de onde a gente pode contribuir, como a gente pode contribuir. Eu coloquei alguns pontos, eu vou reforçar esses pontos, e é essa parte que eu quero que vocês anotem também aí, ou tenham dúvidas para a gente ir comentando, tá? Então, nós vamos falar sobre disfunções do assoalho pélvico e fisioterapia pélvica aplicada à população LGBTQIA+. Como eu falo sempre desde o início, não existe uma mudança em parâmetros, não existe uma mudança em recurso para uso com a população LGBTQIA+. Existem especificações de como e quando a gente pode ajudar, certo? Então, por que precisamos falar sobre isso? Sobre disfunções do assoalho pélvico, sobre acolhimento, sobre tudo que a gente conversou? Porque pessoas que se identificam como LGBTQIA+, elas podem experimentar suposições, desconforto, alguma discriminação e falta de conhecimento do profissional da fisioterapia durante o atendimento fisioterapêutico. Então, nós estamos aqui para mudar essa realidade. Então, eu elenquei alguns objetivos da fisioterapia, da abordagem fisioterapêutica pública LGBTQIA+. E daí nós vamos comentando cada objetivo desse e como nós podemos contribuir, certo? Então, fiquem à vontade para anotar, para perguntar, estou à disposição. O primeiro passo é compreender o papel da fisioterapia na promoção de saúde LGBTQIA+. E daí nós já entendemos como nós podemos mudar essa realidade dentro da fisioterapia e como também podemos, né, fazer a promoção de saúde LGBTQIA+, seja com educação em saúde ou seja com orientações específicas também, tá? Outro ponto é que o fisioterapeuta ele está apto para promover a educação em saúde sexual para a diversidade sexual e de gênero, a fim de maximizar a qualidade de vida e a satisfação sexual. Quando nós pleiteamos uma educação sexual para essa pessoa, orientamos sobre a prevenção de STs, orientamos sobre os riscos das práticas sexuais, orientamos sobre desejo, fisiologia, anatomia, a gente consegue maximizar a qualidade de vida e a satisfação sexual dessa pessoa, que normalmente tem baixa qualidade de vida, né, e piora da satisfação de saúde geral. Então, a gente consegue maximizar todas essas questões. Outro ponto é que a gente pode, como eu já reportei, orientar sobre formas seguras de práticas sexuais na população LGBTQIA+, incluindo os de acessórios, sexo anal e outras práticas menos frequentes. E isso tudo aqui a gente já conversou hoje, né? Já conversamos sobre essas orientações de práticas sexuais específicas, sobre como orientar sobre os riscos, benefícios, cuidados, né? Conversamos sobre o uso de acessórios, o que a gente pode dar de recomendação quando o paciente quer usar ou começar a usar acessórios sexuais ou já faz uso. Sobre sexo anal, a gente teve uma explicação
importantes sobre sexo anal e outras práticas que são muito frequentes, como esquete, como bucaque, né? E daí a gente tem que saber para poder orientar e levar informação para as pessoas. Caso tenham dúvidas, o momento é agora, tá bom, gente? Outra importância da abordagem fisioterapêutica ao público LGBTQIA+, é que a gente tem o papel de compreender e também monitorizar as principais queixas de disfunções sexuais na população LGBTQIA+. Compreender como pode acontecer, e a gente vai entender alguns motivos aqui à frente, mas também como a gente pode registrar isso daí, já que existem poucas informações sobre essa questão especificamente, certo? Outra abordagem da fisioterapia é abordar e investigar fatores relacionados às queixas sexuais em pessoas LGBTQIA+, como crenças sexuais, sobre sofrimento psíquico, sobre problemas relacionais, sobre disfunções orgânicas, LGBTQIA+, fobia e sorofobia internalizada, que vão prejudicar a saúde dessa pessoa e pode culminar em queixas sexuais e de disfunções do assoalho pélvico. A gente já falou aqui sobre a realização do exame físico genital em pessoas LGBTQIA+, de acordo com a queixa, atendendo sempre para as medidas de conforto. E quais foram essas medidas de desconforto, desconforto não, gente, de conforto que a gente conversou, né? Sobre a posição do paciente, sobre o consentimento do paciente, sobre a adiação do exame dos músculos de assoalho pélvico quando necessário, sobre o conforto trazido no momento dessa avaliação. Então, tudo isso nós já podemos mudar na nossa prática clínica. É importante a gente avaliar a funcionalidade anorretal e dos músculos de assoalho pélvico, e isso culmina, e não só em quem tem prática sexual anal, mas também para todas as pessoas que têm alguma possível disfunção da região anorretal. Então, a nossa capacidade é também de avaliar a funcionalidade anorretal e dos músculos de assoalho pélvico dessas pessoas. Outro ponto importante é que a gente vai abordar, identificar as demandas relativas às queixas sexuais relacionadas às práticas sexuais, né? Então, nós vamos identificar se aquelas queixas sexuais apresentadas pelo paciente têm relação às suas práticas sexuais, ou até mesmo se aquelas queixas de disfunções do assoalho pélvico faz relação com a prática sexual do paciente. Vamos exemplificar novamente. Fist Funk, ele tem relação com o aparecimento de lesões na região anal e vaginal, lacerações e fissuras. Então, muitas vezes as demandas relativas de disfunções têm relação com as práticas sexuais. E daí nós conhecemos como essa prática, nós vimos como nós podemos orientar para a diminuição dos riscos ou a diminuição dos riscos para essas pessoas, tá? Outra questão é que nós, enquanto fisioterapeutas, temos o prazer de realizar e orientar manipulações e também exercício terapêutico de acordo com as alterações cinético-funcionais dos músculos do assoalho pélvico. Então, nós vamos avaliar a musculatura do assoalho pélvico, nós vamos verificar qual é as disfunções cinético-funcionais dos pacientes e vamos orientar, assim como nós orientamos para as pessoas cis heterossexuais também, tá? Lembre-se que isso tem a ver, essa avaliação, com especificidades e não com mudança só porque é uma pessoa LGBTQIA+, tá? Nós podemos realizar orientações, procedimentos analgésicos e terapêuticos após as cirurgias de modificações corporais em pessoas LGBTQIA+, como eu já pontuei. Então, não há muita coisa registrada ainda, mas o que nós podemos fazer orientação sobre a dilatação vaginal, né? Nós podemos orientar sobre as compressas na região íntima, né? Que daí essa compressa ela é mais recomendada pela equipe da enfermagem. Alô, e por que você não fala especificamente sobre essas questões? Gente, porque não há nada registrado sobre a fisioterapia. E a experiência que a gente acaba tendo, pelo menos a minha experiência de demais colegas que eu converso, são casos tardios. Casos tardios, por exemplo, de incontinência urinária.
casos tardios de dispareunia. Então, a gente acaba tendo uma experiência mais a longo prazo. E quando a gente vai para os registros científicos, também tem essa mesma questão. Então, hoje em dia, ainda não há muitos protocolos, vamos colocar assim, de assistência. É mais inerte a prática clínica, né? É a mesma coisa. Se for uma cirurgia ginecológica, a gente tem cuidados específicos para cirurgias ginecológicas. Então, nós podemos usar esses cuidados específicos de cirurgias ginecológicas nas cirurgias de reasignação sexual também. Nós temos exercícios terapêuticos na fisioterapia. Nós vamos avaliar o paciente como qualquer outro, certo? E daí nós vamos passar atividades específicas para essas pessoas, tá? Nós podemos também e devemos fazer parte do projeto terapêutico singular e uma equipe multiprofissional para as pessoas trans no processo transexualizador do SUS, em consonância com os desejos e as atitudes da pessoa. Só que essa não é a realidade ainda muito presente, tá? Nós podemos orientar cuidados para as pessoas trans e travestis que realizam o Akundá, que é o Tuken, que é a ocultação do pênis e escroto, né? A fim de evitar complicações como infecções urinárias, lesões dermatológicas, torção e distopia testicular. E qual é esse tipo de orientação que nós podemos fazer? Normalmente, o que acontece no Tuken? O que acontece no movimento de Akundá? A pessoa ela vai colocar a região escrotal para baixo, e a haste do pênis para trás. Geralmente, as pessoas ou prendem com uma calcinha específica ou prendem com um esparadrapo. No esparadrapo, a gente sabe que possa vir a ter lesões dermatológicas. Então, a nossa orientação é que essa pessoa comece a observar. Outra coisa é que, devido a colocar essa região para trás e colar com fita adesiva, usar a calcinha específica, essas pessoas costumam segurar muito o xixi, né? Então, as pessoas seguram muito a urina e nós devemos orientar que esse método ele deve ser facilitado para sempre que houver o desejo voluntário de urina, né, essa pessoa ir ao banheiro urinar, né? É super importante a gente trabalhar essa função urinária. Além de que existe um cuidado específico também para a região anal, já que está levando a glande do pênis para a região anal, a gente tem que ter cuidados específicos para que não há contaminação da região anal para a região genital, tá? Então, esses são os principais cuidados que nós podemos oferecer. E daí, se houver lesões dermatológicas, se aí houver dores na região testicular, presença de infecções urinárias, torções, nós devemos recomendar que procure o profissional médico e nós devemos orientar o que cabe a nós em termos de função, certo? Alguma dúvida? Nós devemos orientar também as pessoas transgêneros sobre o comportamento vesical adequado e que preserve a função do trato urinário inferior, né? E a gente já conversou sobre isso daqui, principalmente naquelas que desejam fazer cirurgias de modificações corporais, tá? E essa questão de pessoas para pessoas transgêneros vem também no pós-operatório. Ah, Lu, mas há alguma coisa documentada? Há alguma coisa mais relacionada à área médica. Então, eles acabam recebendo orientações da parte médica, mais além da fisioterapia. Mas eu creio que, em breve, nós estaremos presentes e fortemente no processo transexualizador. Nós podemos sugerir PECs e posturas miccionais compatíveis com a diversidade de gênero. A gente já conversou sobre PECs, já conversamos sobre essas posturas miccionais na aula passada, tá? É importante a gente avaliar as queixas respiratórias e posturais, porque faz parte do assoalho pélvico, tá? Então, quando a gente tem alteração postural e tem alteração respiratória, a gente altera o funcionamento do assoalho pélvico, de homens trans e pessoas não binárias e orientar sobre o uso do Biden, né? A gente já falou sobre o Biden, a gente já viu orientações específicas sobre o uso do Biden, tá? É importante também avaliar, prevenir e tratar linfedema e tronco e membro superior após a cirurgia de mamoplastia masculinizadora. Geralmente, quem cuida dessas pessoas que fazem cirurgias de mamoplastia masculinizadora são pessoas que trabalham com fisioterapia dermatofuncional de pós-operatório, tá? Então, essa pessoa acaba recebendo orientações mais específicas desse profissional, mas pode chegar a procurar o nosso serviço também, certo?
É importante a gente orientar sobre posturas e bandagens seguras para evitar descêncios e fibrose cicatricial nas cirurgias de modificações corporais. Também é uma vertente mais inerente ao profissional da dermato funcional, certo? Geralmente, esses profissionais costumam orientar de primeira. Quando chega para a gente, esse paciente ele já tem passado por esse processo há muito tempo. Então, não há muito o que a gente já possa orientar do que já foi orientado por outro profissional, certo? É importante também a gente prover assistência fisioterapêutica no pós-operatório da cirurgia de redestinação sexual, incluindo o uso de dilatadores e mantendo a saúde funcional do assoalho pélvico. E uma coisa que me perguntam muito é como fica o assoalho pélvico das pessoas que fazem cirurgia de redestinação sexual. Olha, na minha experiência e nos estudos científicos, o assoalho pélvico ele demonstra poucas diferenças quando se faz um processo de cirurgias sem ser com muitas ressecções, certo? Porém, esse assoalho pélvico ele pode ficar fraco e hipotônico devido à desestruturação ali anatômica, né? E daí, o nosso objetivo inicial é justamente fortalecer essa musculatura para evitar disfunções futuras, mas a gente pode encontrar assim, disfunções futuras, disfunções específicas nessa população. Acompanhar e orientar o processo de manutenção funcional do canal neovaginal. Então, ainda não é uma realidade totalmente da fisioterapia, mas eu creio que vai ser, desde o transoperatório, né? Ali no momento da cirurgia, a gente já conseguir orientar essa pessoa especificamente. Eu acredito que esse processo chegará brevemente, né? Mas a gente pode atuar, assim, no pós-operatório imediato, cuidando da questão da saúde funcional do novo assoalho pélvico, né, do neoassoalho pélvico, que a maior parte do assoalho pélvico é mexida durante o processo cirúrgico, e na orientação de dilatações vaginais, principalmente, tá? Orientar sobre os dilatadores e demais terapêuticas para pessoas intersexos de acordo com o desejo da pessoa. Gente, também não há muita alteração dos dilatadores, não há muita recomendação, na verdade, mas não há muita alteração do que é para a nossa prática clínica hoje em dia. A gente sabe que os dilatadores são alongadores progressivos, e assim eles vão ser usados para pessoas intersexos para fazer o alongamento progressivo do canal vaginal, tá? Tranquilas? Dúvidas até o momento? Vocês são a turma mais quieta que eu já dei aula na minha vida. Então, vamos lá continuar. E daí nós vamos conversar especificamente sobre a abordagem da geral das queixas sexuais, certo? Deixa eu ver se é uma pergunta. Tranquilo. Geral das queixas sexuais. Vocês lembram no começo que eu falei que a gente vai focar nessa questão de sexualidade? Se vocês ficaram com alguma dúvida de algum tipo de abordagem que eu acabei de mencionar e não querem perguntar agora, pode deixar para o final também, certo? A gente pode conversar no final sobre todas essas questões. Então, a melhor abordagem para as queixas sexuais da população LGBTQIA+, é a realizada em equipe multidisciplinar e pode envolver a parceria, certo? A atitude deve ser otimista, educativa, não preconceituosa e não heterossexnormativa. Afinal, nós estamos com a pessoa LGBTQIA+, tá? Orientações gerais para a qualidade de vida pode ter impacto na função sexual, como medidas de redução do estresse, visão mais integrativa, né? Relaxamento, atividade física, lazer e sono em quantidade e qualidades adequadas podem fazer grande diferença nessas mudanças de disfunções sexuais ou de alterações na função sexual. A gente sabe que as mudanças no estilo de vida têm grande impacto quando o indivíduo apresenta alguma doença ou disfunção. E não seria diferente para as disfunções do assoalho pélvico. Então, sugere-se a realização de inventários simplificados sobre a função sexual, avaliação física completa, entrevista semi-estruturada com base na resposta sexual. Então, outro ponto importante da gente enfatizar aqui é que
Não existe questionários sensíveis à população LGBTQIA+, mas nós podemos ir criando perguntas e usando perguntas que já são de outros questionários também. E quais são essas perguntas lá que eu posso utilizar? Perguntas sobre a função sexual. Entender a função sexual, como acho que vocês viram na aula retrasada, passada, né, com a Larissa, entender a função sexual para perguntar sobre essa função sexual, ok? E um ponto que eu deixei claro na primeira aula é a escuta. É escutar o paciente sobre a sua queixa apresentada. Então, a gente pode orientar sobre possíveis relações entre atividade e respostas sexuais também. Por falar em orientar, nós podemos fazer algumas orientações gerais para essas pessoas, né? Como orientações para a qualidade de vida, que vão ter impacto super positivo na função sexual, com medidas para a redução do estresse e relaxamento. Eu estou colocando a mesma coisa que eu já falei, né, para vocês, mas também sobre possíveis relações entre atividade e resposta sexual, incluindo as dimensões físicas, psicológicas, sociais e emocionais, para poder a gente compreender a queixa sexual apresentada pelo paciente. Gente, vou só pegar mais um pouco de água, licença, tá? Então, entendendo essas queixas mais gerais, eu quero chamar a atenção de vocês para as queixas específicas de algumas populações. Então, a gente aí tem as bandeiras das mulheres lésbicas e bissexuais, e é por elas que a gente vai começar entendendo o que é e como a gente pode ajudar. Então, é comum a gente encontrar disfunções do desejo sexual hipoativo, né? Na verdade, falando sobre o desejo sexual hipoativo, né? Mulheres que fazem sexo com mulheres. Esse MC, SMC, gente, é mulheres cis que fazem sexo com mulheres cis, certo? Se envolvem mais em atividades sexuais que mulheres heterossexuais. Isso inclui beijos, fantasias, masturbação, sexo oral, vaginal e também anal, certo? Apenas uma minoria tem dificuldades com desejo e excitação. Então, a gente vê que as mulheres homossexuais, né, e bissexuais, elas têm as frequências das relações e têm a melhor desejo e excitação sexual. Então, é quase incomum a gente ver problemas relacionados a isso. A frequência das relações sexuais e a masturbação se reduz conforme aumenta o tempo de relacionamento. Esse processo foi rotulado de forma pejorativa e patologizante de morte do leito lésbico. Então, é comum a gente ver em alguns estudos científicos, em alguns livros, em alguns artigos, né, falando sobre morte do leito lésbico, que é quando, por tempo de relacionamento, né, acaba tendo ali uma diminuição do desejo sexual, certo? Mas isso acontece com qualquer relacionamento, ok? Então, esse termo morte do leito lésbico, ou o termo em inglês que vocês estão vendo aí, pode estar relacionado a essa questão que é a diminuição do desejo sexual, das frequências sexuais, conforme o tempo de relacionamento, tá? E isso é uma disfunção sexual quando traz sofrimento para a pessoa. Então, é importante frisar que como desculpa, gente. Então, é importante frisar que, como a disfunção sexual do desejo hipoativo não é muito presente nessa população, há dados específicos que fazem com que a gente possa compreender o porquê. Então, estudos demonstram que mulheres lésbicas e bissexuais que praticam sexo oral, elas são mais felizes com suas vidas sexuais do que aquelas que não praticam. Além disso, essas mesmas pesquisas, elas demonstram que as mulheres cis que fazem sexo com mulheres cis, elas vão referir mais orgasmos em suas relações sexuais do que as mulheres heterossexuais.
o que poderia estar ligado, né, a uma maior frequência de sexo oral, como a gente pode ver acima, e as relações sexuais mais prolongadas. Outra disfunção que a gente tem que conversar nessa população é a disfunção do orgasmo. As mulheres cis-lésbicas, elas vão relatar orgasmo com maior frequência do que as mulheres heterossexuais e até mesmo do que as mulheres bissexuais, tá? Um estudo demonstrou que a dificuldade de atingir o orgasmo foi de 7% em lésbica e 15% em mulheres heterossexuais e bissexuais. E isso estava relacionado nessas mulheres a maior nível de ansiedade de relações, tá? Então, observa-se que o envelhecimento ele não altera entre as mulheres lésbicas a satisfação, nem a quantidade e a qualidade do orgasmo, tá? O que pode acontecer acontecer uma hipossensibilidade do clitóris e necessitar de estímulos vibratórios mais intensos. Também o uso de vibradores para intensificar o estímulo pode ser indicado nesse caso quando tem uma disfunção do orgasmo, certo? Tanto por hipossensibilidade, como também por apresentar disfunção de orgasmo que causa sofrimento. Né, uma recomendação da FDA, né, é o sugador de clitóris para tratamento de anorgasmia. Então, o sugador de clitóris, ou Satisfaz, né, que é a marca, ele já é recomendado pela própria FDA como tratamento de anorgasmia. Na fisioterapia pélvica, a gente sabe que o treinamento muscular do assoalho pélvico ele é eficaz para essa disfunção, pois ele vai avisar, auxiliar na excitação e na facilidade de atingir o orgasmo, tanto pela questão de trabalhar o corpus cavernoso como os reflexos sensórios motor, tá? Mulheres cis-lésbicas que usam vibradores sozinhas ou com parcerias relatam níveis mais altos de orgasmo e satisfação sexual. Então, basicamente, o tratamento para disfunção de orgasmo é quando não há uma causa psicogênica envolvida, né? Quase sempre há, é fisioterapia pélvica e uso individual de vibrador ou em parceria. Outro ponto que nós precisamos conversar é sobre transtorno de dor sexual na penetração. Então, o transtorno de dor sexual decorre de dor e ou contração dos músculos do assoalho pélvico durante a penetração. Por aí, a gente já tira que a fisioterapia pélvica já seria muito importante para essa população. Porém, quando a gente vai estudar as questões de vulnerabilidades e aonde essa população está envolvida, a gente começa a entender que o uso de anfetaminas, álcool, falta de desejo pode se relacionar com a dor durante a relação. Traumas anteriores com uso de acessórios, episiotomias, violência sexual podem se correlacionar com o surgimento de dispareunia, né? E por isso a gente tem que descartar as patologias e se a pessoa é uma pessoa intersexo, porque existe na pessoa intersexo uma questão de variação anatômica. E daí difere de um transtorno de dor sexual à penetração, ok? Mulheres cis-lésbicas relatam desconforto vaginal em frequência similar ou menor em comparação às mulheres bissexuais e heterossexuais, mas faltam evidências se o transtorno da dor na penetração ocorre sem as atividades sexuais penetrativas. A taxa de prevalência ela varia de 5,9% a 24,2%, dependendo da população, e não há dados brasileiros sobre esse assunto, né? Então, o que a gente pode auxiliar? Uma das coisas que pode ser utilizada para o tratamento de dor sexual, gente, essas coisas que eu estou falando aqui são complementares ao que a gente já realiza com especificidades maiores para essa população, ok? Então, quando a gente fala de transtorno de dor sexual na penetração, a gente pode fazer o desenvolvimento de estratégias de coping, né? Técnicas de relaxamento e uso de dilatadores para desensibilização progressiva podem ser utilizados nesse tratamento. O coping, gente, ele é definido como um conjunto de esforços cognitivos e mentais, comportamentais, na verdade, utilizados pelos indivíduos com o objetivo de lidar com demandas específicas, internas ou externas, que surgem em situações de estresse, são avaliadas como sobrecarregando ou excedendo seus recursos pessoais. Então, geralmente, é uma estratégia usada pelo pessoal da psicologia, tá?
O trabalho da fisioterapia pélvica ele é bastante útil. Podemos entrar com estratégias baseadas em eletrotermofototerapia e terapias manuais, além dos biofeedbacks. Não se há diferença quando a gente tem essa disfunção, quando a gente vai aplicar esses recursos para as mulheres cis, lésbicas ou bissexuais, ok? E daí vamos falar de homens gays e homens bissexuais. Uma das primeiras coisas que nós vamos começar é como nós começamos a falar de mulheres lésbicas e bissexuais, a disfunção do desejo sexual hipoativo. Então, a disfunção do desejo sexual hipoativo, ela pode estar relacionada a fatores psicológicos, baixos níveis de testosterona e uso de medicações de opioides. Fatores psicológicos, minha gente, vem muita relação com aquela questão que eu estava falando do corpo gay, né? Da busca pelo corpo perfeito, estando marginalizado pela heterossexualidade. Uma das hipóteses para a presença dessa disfunção entre homens cis que fazem sexo com homens cis é a sorofobia também associada às relações homoafetivas. Então, existe uma questão de sofrimento dos últimos anos, né, ao longo dos anos, na verdade, emanada pela sorofobia, tanto para homens cis gays, como também para as pessoas travestis, tá? Cerca de 30% dos homens cis gays referem altos níveis de angústia com a presença de disfunção do desejo sexual hipoativo, certo? Então, a gente precisa investigar esse nível de sofrimento que essa pessoa apresenta com o desejo sexual hipoativo. A idade, ela está inversamente relacionada com o desejo sexual em homossexuais, né? Quanto maior a idade, menor é o desejo. Segundo os estudos, a imagem corporal, como eu já coloquei, não parece interferir na intensidade e na frequência do desejo, mas pode interferir no aparecimento da disfunção do desejo, tá? Como fator psicológico. Ainda falando sobre essa questão, antes de se iniciar a investigação para a disfunção do desejo sexual hipoativo, a gente deve diferenciar a ausência de desejo da ausência de atração sexual, o que caracterizaria uma identidade sexual, a sexualidade. Lembre-se que na sexualidade não há sofrimento por você não ter atração sexual, ok? É importante avaliar o uso de substâncias lícitas e também ilícitas associadas à prática sexual, uma vez que muitos homens gays e bissexuais podem recorrer a esse artifício como forma de aumentar e prolongar o seu desejo. A diminuição do desejo, ela pode ocorrer de certas condições do ato sexual, como a anorgasmia ou a ejaculação precoce, ou da própria pessoa, que pode levar ao desinteresse secundário. A terapêutica, ela é realizada de acordo com a etiologia, que em sua maioria são questões psicológicas ou de relacionamento. Então, não há muito ainda registrado e não há muito aberto como a gente pode contribuir. A terapia sexual, ela pode incluir exercícios de partilhas de fantasias, contos eróticos, focagem de sensações e coito não obrigatório, certo? E vamos lá falar de disfunção erétil em homens gays e bissexuais. Então, os fatores mais associados ao aparecimento da disfunção erétil nessa população são idade, presença de dor para urinar, infecção pelo vírus HIV e a não realização de penetração insertiva, tá? Lembre-se que a ereção, a falta de ereção, ela não é totalmente uma disfunção sexual. Ela é uma disfunção sexual quando ela apresenta sofrimento clínico significativo para a pessoa, tá? Então, porque o indivíduo não tem ereção durante as suas relações sexuais, isso não quer dizer que essa pessoa ela tem uma disfunção erétil, tá? Entre os homens cis que fazem sexo com homens cis com disfunção erétil, percebe-se grande influência das crenças relacionadas ao papel da ereção, associando-se o grau de satisfação sexual com a capacidade de resposta
e a manutenção da ereção. Parece que há fervorosamente uma questão envolvida em que precisa existir esse processo de ereção, né, para esses homens cis gays estarem em um relacionamento saudável, estarem em uma relação saudável. Então, muitas vezes, as pessoas vão se culpabilizar devido a não apresentar uma ereção adequada. Alguns homens cis gays com disfunção erétil, devido ao medo de falhar, podem evitar essa penetração insertiva, né? E daí, quando a gente fala que pode evitar, existe uma questão que até conversando, trazendo mais um relato pessoal para vocês aqui, conversando com um grupo de amigos, né? A gente estava colocando alguns pontos específicos e daí muitas pessoas acabam tendo essa disfunção por algum motivo, o aparecimento, e daí podem evitar a penetração insertiva, sendo que é uma prática que ela queria, sabe? Sendo que era um prazer que ela queria, uma prática sexual que ela queria realizar. Então, a gente tem que entender esse sofrimento significativo. A presença da ereção matinal, ela exclui causas orgânicas, vasculares ou neurológicas. E a disfunção erétil, ela pode ser secundária à falta de desejo sexual. A fisioterapia para o assoalho pélvico e o uso de acessórios pode ser úteis no tratamento de disfunção erétil. Eu acho que vocês já viram o tratamento de disfunção erétil com o Alberto Bona, né? Então, não há muito que mudar especificidades da população para a gente poder entender o caminho, certo? Existem dispositivos às vácuos, como as bombas penianas, que elas visam aumentar o engurgitamento peniano e podem ser associados aos anéis para impedir o retorno venoso dos corpos cavernosos e também manter a ereção. Gente, peço até perdão por estar parando a todo momento para tomar água, mas é porque eu dei aula a semana toda e daí a voz já está começando a falhar, a garganta já está começando a doer bastante. Mas vamos lá, que está bem pertinho da gente terminar esse conteúdo e comentar o restante da aula, as questões da aula, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês não tiveram módulo de tratamentos de pessoas de homens cis? Eu acredito que tiveram, né, com Alberto Bona, não? Quando ele fala de câncer, de próstata, enfim. Então, vamos lá, seguindo, né, outra... Ah, será o último módulo, então vocês vão ver, calma, gente, vão ver ainda, né? Então, lá ele vai falar justamente sobre esses tratamentos específicos para disfunção erétil e ejaculação precoce, né? Então, quando a gente fala de ejaculação precoce, estudos de prevalência, né? Esse estudo, na verdade, de prevalência, reuniu 1.196 homens cis gays e encontrou 33,3% deles com queixa de ejaculação precoce ocasional e 4,5% na maior parte do tempo. Se comparado aos homens heterossexuais, né, essa taxa é menor nessa população especificamente, tá? Este estudo também encontrou que homens cis gays e bissexuais, né, mostrou que 12,5% declaram ter ejaculação precoce e 27,8% deles apresentam algum grau de angústia relacionada a essa disfunção. Se a pessoa tem ejaculação precoce durante o sexo anal receptivo, poderá perder a excitação e começar a sentir anospareunia, que era cessar o ato, que é uma disfunção que a gente vai falar daqui a pouco. Então, pode acontecer não somente na penetração insertiva, mas a pessoa pode ter ejaculação precoce no sexo anal receptivo, tá? E com isso, devido à ação hormonal ali presente, pode vir cessar o ato por dor na região. A preocupação exagerada com a massa muscular, com a imagem corporal e genital, como achar que o pênis é pequeno durante a relação sexual, estão integralmente relacionadas à maior incidência de ejaculação precoce.
Então, outra disfunção que a gente precisa conversar nessa população especificamente é a anorgasmia e ejaculação retardada. Então, o orgasmo, revisando brevemente, é a sensação do prazer, portanto, a anorgasmia é para pessoas com pênis, é caracterizada pela falta de prazer orgástico em decorrência da dificuldade dos homens em perceberem as sensações prazerosas relacionadas ao processo de orgasmo. E a ejaculação retardada, que é uma queixa pouco frequente, é caracterizada por uma dificuldade que os homens apresentam em ejacular durante o intercurso sexual e que não acontece durante a masturbação. E isso é um ponto muito importante da gente saber. Se essa ejaculação retardada ela acontece somente durante a relação sexual ou se acontece também durante a masturbação ou se não acontece na masturbação. Se essa sensação de prazer, se essa anorgasmia acontece durante a relação sexual ou se acontece ou se não acontece durante a masturbação. Porque daí a gente começa a trilhar outros caminhos também. Né? Homens gays e bissexuais apresentam ejaculação retardada com maior frequência do que homens heterossexuais. Entre os homens cis que fazem sexo com homens cis, 42% apresentam angústia relacionada a esses sintomas, que é o sofrimento é, é, clínico, né? Então, as causas psicogênicas, elas são consideradas como os principais determinantes, porém, nós temos outros fatores que possam vir a contribuir, ser fator de risco, tanto para a anorgasmia, como também para a ejaculação retardada, como a homofobia internalizada, o histórico de consumo intenso de pornografia, e isso é um ponto muito importante, porque essa população da população LGBTQIA+, é a que mais consome pornografia, e faz com que isso tenha um maior aparecimento também de disfunções sexuais. Pessoas que vivem com HIV e sofrem sorofobia podem relatar também maior proporção a ter anorgasmia e ejaculação retardada, tá? Outra coisa importante são os padrões de masturbação peculiares, né? A masturbação não é a mesma coisa na penetração. Ou aquele indivíduo, ele tenta fazer com que seja a mesma coisa, mas não se torna a mesma coisa de que quando ele está se masturbando. Então, esse padrão criado devido a um consumo exagerado de pornografia, ao exagero em masturbação, né, pode gerar uma disfunção também que aconteça somente ali durante o intercurso sexual, certo? E pode estar relacionada à ejaculação retardada, como apenas na penetração, pois alguns estímulos de velocidade e pressão podem ser difíceis de ser mantidos do que na masturbação, ok? Uma disfunção muito importante para a gente conversar é a anodispareunia. Existe uma invisibilidade científica ainda sobre essa disfunção, né? Como resultado do preconceito com a prática sexo anal, que fazem com que homens cis que fazem sexo com homens cis sintam-se pouco confortáveis em compartilhar suas experiências. Então, essa disfunção tem que ser integralmente perguntada a essa população, porque normalmente essa pessoa não vai relatar que tem essa disfunção, porque muitas vezes que foi levada essa disfunção a um profissional, ela foi dita como algo normal da sua prática sexual, da sua vivência sexual. Então, qual é a característica da andispareunia? Ela é uma dor de forte a muito forte intensidade, relacionada ao sexo anal receptivo, e é relatada por cerca de 10% dos homens gays e bissexuais. Mais da metade dos homens cis que fazem sexo com homens cis relatam andispareunia e referem a alto nível de sofrimento associado à percepção dessa disfunção. Então, geralmente, é aquela paciente, aquele paciente que vai chegar com essa disfunção e vai relatar que há um sofrimento. A pessoa não consegue ter prazer porque ela sente dor durante a relação sexual, tá?
Então, a gente pode indicar a fisioterapia para o relaxamento dos músculos de assoalho pélvico, e daí nós podemos fazer técnicas de massagem, terapia manual, eletrotermofototerapia, biofeedback, e isso não muda a forma de abordagem que a gente faz, por exemplo, para trabalhar disfunções de assoalho pélvico a disfunção de tonicidade do assoalho pélvico no vaginismo, por exemplo, ou no anismo, por exemplo, ou numa disfunção de constipação, certo? Então, a gente pode orientar também sobre o uso de lubrificante à base de água para maior conforto durante a penetração, né? É importante também frisar que o uso de anestésicos locais por tempo limitado e com o intuito de reduzir a expectativa da dor e ansiedade decorrentes pode ser indicado se afastadas as causas que estão causando dor, como fissura anal e outras afecções. É muito importante a gente tocar nesse ponto, porque muitas pessoas, quando espareunia, têm tendência a fazer fissura anal. Aí acaba, para ter experiência sexual, acaba usando anestésico para reduzir a dor e não vê que a fissura está cada vez mais piorando. Então, a gente pode ter essa percepção. Caso não haja presença de fissura ou laceração, a gente pode indicar o uso, sim, de anestésicos locais, momentaneamente, né, até que se passe aquela disfunção, até que se torne mais confortável. A parceria, ela também pode utilizar preservativos, se não desejar sentir o efeito do anestésico, tá? Tranquilas? Agora vamos para queixas sexuais inerentes aos homens trans, né? A gente sabe que o processo de hormonização para essa população já causa um monte de disfunção sexual, né? Uma delas é a questão do desejo sexual intenso demais, né? Essa população, devido ao nível de testosterona no corpo, acaba tendo o desejo sexual intenso demais. Mas a maior queixa que essas pessoas têm é a dificuldade inicial buscar o contato sexual. E isso é uma queixa psicoemocional de sua vivência e deve ser incentivada a procurar ajuda sobre isso, né? 35% dos homens trans, eles têm medo de contatos sexuais, seja ele um contato afetivo, e esse medo está relacionado ao seu processo, normalmente, de transição, certo? 25% tem desejo sexual intenso demais, isso pode ser explicado no processo de hormonoterapia, tá? De hormonização, na verdade. 22% tem dificuldade para atingir orgasmo, ou quando atinge orgasmo tem dor pélvica, tá? 22% tem aversão à atividade sexual, 21% baixo desejo sexual, 18% tem dor durante a relação sexual, e essa dor pode ser uma dor através de contato no tribadismo, por exemplo, pode ser uma dor na penetração, e a gente tem que investigar como acontece essa dor para passar a melhor intervenção, certo? Lembrando que quando a gente está falando sobre recursos, a gente vai criar aquela cultura que eu falei inicialmente sobre consentimento. Não adianta dizer, tem dor na relação sexual, então vou passar para esse paciente dilatação. Não. Esse paciente está disposto a passar por esse processo de dilatação? É confortável para essa pessoa? Porque senão existem outros tipos de intervenções que nós podemos sugerir e se tornar mais confortável para cada pessoa, certo? 16% tem dificuldade para ficar excitado, né? 11% tem ausência de ejaculação, for um incômodo relatado, e 11% tem dor depois da relação sexual. Homens trans costumam ter dor pélvica, né, após orgasmo, que pode estar associada ao uso de testosterona por meses ou anos. Isso vai levar a maior parte dos homens trans ao processo de histerectomia para a redução da dor, mas a fisioterapia pode ajudar com orientações, com massagens e liberações miofasciais, né, de tecido conjuntivo, podemos utilizar com processo de analgesia, comum nos tratamentos que nós utilizamos de dor pélvica, tá? Digamos que as mesmas orientações que nós passamos para os pacientes de dor pélvica com endometriose são as mesmas orientações que a gente acaba utilizando nos homens trans, beleza? Não estou dizendo que é totalmente a mesma coisa, mas em termos de intervenções e orientações acabam se assemelhando bastante. E daí, sobre disfunções sexuais em pessoas trans, né? Existe um estudo de prevalência que fala das dificuldades sexuais em pessoas trans,
sexualmente ativas. Então, esse estudo mostrou que 69% das pessoas trans femininas relataram pelo menos uma disfunção sexual. E qual foram essas disfunções sexuais presentes nessa população? Então, tinha o baixo desejo sexual como a mais relatada por essa população, dificuldade para atingir o orgasmo, dificuldade para iniciar ou buscar o contato sexual. Então, a gente percebe que a população trans está muito relacionada a essa dificuldade para iniciar e buscar contato sexual. E, geralmente, está relacionada ao processo de disforia de gênero, né? De pensar que o outro possa julgar o corpo dessa pessoa, né? O medo de contatos sexuais é muito presente nessa população também. Dificuldades para ficar excitada, dor durante a relação sexual, né? Independentemente se fez uma cirurgia de redestinação sexual ou não, a ausência de ejaculação, aversão à atividade sexual, dor depois da relação e desejo sexual intenso demais, que é menos presente nessa população do que na população de homens trans, né? Então, essa revisão sistemática, ela mostrou que cerca de 63% das mulheres trans relataram melhora no funcionamento sexual depois do uso de hormônios e algum tipo de cirurgia de modificação corporal. Então, a gente sabe que o processo de hormonização e o processo de cirurgia de modificações corporais, eles são benéficos tanto para a qualidade de vida sexual, como para a qualidade de vida geral dessa pessoa, tá? Dessas pessoas trans femininas. Entre as mulheres trans que submeteram a vaginoplastia, esse estudo demonstrou que 32% reportaram medo de se machucar durante os contatos sexuais, 14% tiveram sangramentos durante ou após a relação sexual penetrativa e 9% apresentaram contrações vaginais dolorosas, mostrando aí que a gente pode, sim, ajudar essas pessoas no tratamento e no acompanhamento, apesar de não estar tão evidenciado ainda. Então, especificamente, eu trago para vocês esse estudo aqui, que eu tive o prazer de participar da banca dele. É sobre a intervenção fisioterapêutica na reabilitação pós cirurgia de redestinação sexual de masculino para feminino, porque o nome científico ainda é utilizado dessa forma. Um relato de caso. Então, esse estudo é do Flávio, né, do Flávio Júnior, lá de Maceió, e vamos entender o caso que foi estudado nesse estudo. Era uma mulher trans de 48 anos, bissexual, olha aí a orientação sexual, gente, mulher trans, identidade de gênero, e a orientação sexual bissexual, ok? Em 2003, essa pessoa ela realizou uma cirurgia de redestinação sexual. Durante o pós-operatório, ela fez uso de vibrador por um período de 3 meses, com o objetivo de não fechar o canal vaginal e nem diminuir o comprimento. Após esse período, ela relatou que fez extremo esforço físico ao levantar um vaso de plantas, sentindo a laceração no local da cirurgia. Olha aí, mega importante. Aqui a gente percebe que essa paciente ela recebeu poucas orientações adequadas lá em 2003, quando ela fez o processo cirúrgico. Entretanto, mesmo acontecendo essa situação, ela não procurou o médico e nem realizou nenhum procedimento secundário. Também ratifica que está com mais de 1 ano que não vai ao ginecologista e que estava há mais de meses sem ter relações sexuais ou penetração via vaginal. Após ser informada do estudo que estava sendo realizado e a contribuição da fisioterapia na reabilitação das disfunções do assoalho pélvico, aceitou participar da pesquisa e assinou o TCLE, sendo encaminhada para a Clínica Escola da Faculdade Estácio de Alagoas, na cidade de Maceió, Alagoas, a qual ofereceu recurso adequado para o desenvolvimento da pesquisa no período de setembro a novembro de 2018. Então, foi um período aí de 2 meses de acompanhamento dessa mulher, certo? Destaque na avaliação para a dor na relação, ressecamento vaginal, estenose vaginal, falta de consciência perineal. O objetivo da paciente era ter uma vagina funcional. Então, veja aí, mesmo com o processo cirúrgico, essa pessoa ainda vai buscar ter um órgão genital funcional devido às disfunções que possam vir após o pós-cirúrgico. O que aconteceu de fato com essa pessoa aqui? Ela não recebeu a orientação adequada. E daí vieram essas complicações tardias, tá? Então, o protocolo proposto nessa intervenção, e vocês vão acabar vendo que
não é diferente do que a gente já realiza na nossa prática clínica. Foram de 10 sessões de intervenções, sendo realizadas 2 sessões por semana, com eletroestimulação e cinesioterapia e a dilatação através de dilatadores vaginais. Porém, ela conseguiu fazer apenas 1 sessão por semana e compareceu a 8. Então, vamos entender os resultados. Então, o tratamento envolveu um dilatador, certo? Fazia a recomendação da dilatação. Foi utilizado também um balonete artesanal, como vocês estão vendo aqui no lado B, certo? Foi utilizada a eletroterapia em níveis que estavam relacionadas à questão de dor, né? De melhora da dor da paciente. Então, a gente consegue perceber aqui, só pela questão do lado B e C, o quanto melhorou a profundidade com as intervenções específicas da fisioterapia, tá? Então, nesse quadro aqui, ele mostra os dados relacionados ao comprimento vaginal antes e depois do tratamento. Na 4ª sessão, o dilatador só conseguiu ser inserido 5 centímetros. Após a sessão, foi para 6 centímetros. Na 5ª sessão, o dilatador só conseguiu também 5 centímetros, mas após a outra sessão, já foi para 7,7 centímetros. Já na 8ª sessão, o dilatador inicialmente foi para 5,8 centímetros, mas conseguiu se dilatar e se alongar o canal vaginal até 10 centímetros. Então, o que precisava dessa pessoa aqui era orientações específicas no cuidado da dilatação vaginal em casa. Então, foi investigado através da EVA o quanto essa pessoa sentia de dor inicialmente, né? E daí, no final, no início, ela disse que tinha de 0 a 10 uma dor 2, e no final, uma dor 0, certo? Então, outras questões como os aspectos funcionais, aspectos físicos, de dor, geral de saúde, a vitalidade, melhoraram também após o tratamento. Aqui, no lado A, mostra sendo utilizada a eletroterapia de rotina que a gente faz no nosso consultório para tratamento das disfunções pélvicas, logo após a dilatação vaginal, né, mostrando aqui inicialmente como era realizada e como conseguiu ser realizada logo depois, ao longo do tratamento. Veja que não há muita diferença aqui após anos na cirurgia de resignação sexual. A cirurgia foi muito bem feita, porém, né, essa paciente não foi orientada, muito bem orientada às suas questões, tá? Existem outros estudos também que demonstram a importância da implementação de um programa de fisioterapia do assoalho pélvico para as mulheres transexuais, né? Esse é um dos estudos pioneiros, ele é de 2021, 2019, na verdade, e traz coisas específicas, né? Então, ele mostra que foram incluídos 72 dos 77 pacientes da pesquisa, participaram da fisioterapia do assoalho pélvico pelo menos uma vez, e daí ele traz algumas disfunções importantes, como disfunções do assoalho pélvico, disfunções intestinais, e percebeu que quem fazia o acompanhamento no pré-operatório com a fisioterapia do assoalho pélvico teve mais consciência e menos aparecimento de disfunções sexuais, né? Baixo nível de disfunção sexual no pós-operatório de cirurgia de redestinação sexual. Nesse caso, ele sugere também a dilatação bem-sucedida em 3 meses. Então, no mínimo, o paciente tem que passar 3 meses fazendo dilatação vaginal, o paciente tem que passar 3 meses fazendo dilatação vaginal para ter um resultado promissor do canal vaginal, beleza? Esse estudo também daqui, ele é brasileiro, ele foi uma revisão sistemática, onde ele culminou os principais estudos sobre cirurgias de afirmação de gênero, e daí ele só apresenta 2, para vocês terem ideia, não tem muitos estudos, então o que a gente tem é o que a gente vai se baseando os nossos fatos, né? Então, ele incluiu 2 estudos específicos. Um dos estudos, eles foram analisados 67 pontuários e observado se havia disfunção intestinal, disfunção urinária e disfunções musculares do assoalho pélvico, como contração mal coordenada, relaxamento deficiente e fraqueza muscular. De funções pós-cirurgia de afirmação de gênero e a fisioterapia pélvica, eles perceberam que as pacientes que realizaram fisioterapia pré-operatória, que é o mesmo estudo que eu estava falando agora, obtiveram taxas menores de disfunções, e as pacientes com disfunção muscular do assoalho pélvico e disfunção intestinal, né,
tiveram resolução rápida e maior sucesso da dilatação após a cirurgia. Então, conclui que a fisioterapia do assoalho pélvico ela é benéfica no tratamento pélvica e de dispareunia e pode ajudar a tratar a incontinência urinária. Além disso, tem um papel importante tanto no pré-operatório como também no pós-operatório. Já esse estudo aqui, né, ele percebeu que estenose vaginal, necrose parcial de vagina e clitóris, dor genital, lesão retal, fístula retovaginal, prolapso neovaginal, estenose uretral, alterações na função miccional, incontinência urinária e outras disfunções são bem presentes em quem realiza cirurgia de afirmação de gênero como disfunção pélvica, certo? De funções pélvicas pós-cirurgia de afirmação de gênero em relação à fisioterapia, ele mostrou que a vaginoplastia de inversão peniana permite relações sexuais vaginais com penetração, que é o que a gente já sabe desde a aula passada. A vaginoplastia intestinal ela tem como vantagens a autolubrificação, e a gente já viu aqui que isso pode causar até incômodo na paciente por levar a maior lubrificação da região, né? Obtenção de boa profundidade neovaginal e redução do risco de estenose pós-operatória. E conclui que a fisioterapia atua quando se tem uma hipertonicidade, espasticidade e sensibilidade aumentada, além de ruptura dos músculos que levam a disfunções do assoalho pélvico. Então, esses são os estudos que mais se baseiam, assim, para atendimento da nossa população especificamente. Os recursos que nós utilizamos são os mesmos, não há muita diferença e no que a gente pode utilizar, não há protocolos específicos. Então, a gente vai se guiando pelo nosso conhecimento base de eletroterapia, de biofeedback, terapia manual, de cinesioterapia, para incluindo nas intervenções aos nossos pacientes. O que nós devemos entender são as especificidades dessa pessoa, certo? Então, sobre incontinência urinária, ainda não há muitos dados concretos na literatura sobre a ocorrência e se há particularidade no tratamento para além do óbvio que a gente realiza, como eu vinha falando, tratando individualmente cada caso, tá? O que mostra que boa parte das pessoas que fazem a cirurgia de afirmação de gênero, por exemplo, elas têm maior tendência a fazer incontinência urinária, ok? Gente, sobre disfunções anorretais, a gente já conversou sobre esses pontos e a nossa aula está chegando ao fim, pelo que eu estou vendo aqui, né? Mas falando rapidamente de algumas coisas importantes, né, que nós devemos ter, que pode aparecer no nosso consultório, né? Uma delas que a gente já reportou muito é a fissura e a laceração anal, que apresenta uma dor lancinante, né, principalmente ao evacuar. Pode evoluir para úlceras, isso é muito importante a gente saber, para fístulas, né? A etiopatogenia envolve constipação intestinal e a hipertonia do esfíncter anal ou lesões externas. As lesões externas estão incluídas a prática sexual do fisting, né? O diagnóstico clínico, o toque retal, deve ser evitado quando estiver agudizado. Então, além de o tratamento envolver algumas questões higiênicas, dietéticas, relaxantes, formulações tópicas, envolve também a fisioterapia para relaxamento da musculatura esfincteriana, né? E outras questões que envolvem a utilidade da fisioterapia, né, na hiperatividade e no aumento do tônus com mialgia. Então, durante o tratamento, é recomendado que cesse a prática do sexo oral na região. E uma pergunta que as pessoas sempre fazem, a fissura anal ela pode ser causada pelo sexo anal? É verdade, e a gente deve esclarecer isso ao paciente, que isso pode acontecer, e por isso cuidados durante o sexo anal, que a gente já conversou. Outra questão de disfunção anorretal são as incontinências fecais e os prolapsos de retos, né? A incontinência, ela se refere à perda de fezes líquidas ou sólidas. Já a incontinência anal se refere à perda de gases ou flácido, tá? A proincidência retal envolve a exteriorização de todas as camadas da parede retal através do canal anal, enquanto o prolapso se refere apenas ao escorregamento da mucosa do reto. Alguns praticantes de ass play, que a gente já conversou, referem gostar quando há a formação desse prolapso ou proincidência retal em suas parcerias, também conhecida como botão de rosa. Então, algumas variações sexuais fazem com que pessoas tenham prazer
em transar com pessoas, em ter relações sexuais com pessoas com prolapso retal, tá? E isso é um assunto que a gente tem que conversar em consultório com os nossos pacientes, pois traz grandes riscos à saúde, como é visto. O tratamento ele depende do grau e da etiologia, então pode envolver modificações dietéticas para regular os hábitos intestinais e a consistência das fezes, uso de medicações que retardam o trânsito intestinal também. Uma possibilidade é a instalação de eletroneuromoduladores sacrais, que vão funcionar como marca-passo, estimulando a contração da musculatura pélvica e auxiliando também no controle esfinteriano para quem tem incontinência de fezes e fecal. Incontinência de fecal e anal. Certo? Você quer enviar? Desculpa, gente. No caso de prolapso, cirurgias podem ser indicadas dependendo da gravidade. Outra pergunta que se faz muito é: sexo anal causa incontinência fecal? Os estudos se mostram ainda muito inconclusivos. Não existe causas conclusivas de que sexo anal vai ser uma causa de incontinência fecal, certo? Gente, aqui é o mesmo slide, tá? Sorry. Então, finalizando aqui com vocês, para a gente ir para o nosso Tira Dúvidas, é importante a gente ter o olhar individualizado, né, humanizado, afirmativo e também amplo sobre a pessoa que está sendo atendida. Nós devemos contribuir para a não invisibilização gente, da diversidade no âmbito de saúde, entender que a fisioterapia pélvica, por trabalhar com questões íntimas, pode aflorar situações de vulnerabilidade. Estamos aqui para compreender, acolher e evitar a estigmatização de circunstâncias que influenciam na qualidade de vida, como a gente já viu nessas últimas aulas, e sejamos profissionais que contribuem ativamente para a igualdade e acesso à saúde, desconstruindo preconceitos e também quebrando tabus. Gente, eu pensei que a gente ia ultrapassar o tempo, né, que é até 5 horas, mas eu estou aqui disponível para vocês, para a gente fazer um tira-dúvidas agora. Esse é o momento, certo? Para vocês tirarem as dúvidas de vocês, fazerem algumas compreensões. E espero que essas aulas tenham atingido o objetivo, né, do módulo. É um módulo mais teórico, então às vezes torna um pouco mais cansativo, porque é muita informação, né? Como eu falei, o tratamento de disfunções específicas, vocês veem nas outras aulas, então eu quis trazer como e por que acontece essas disfunções nessa população específica, certo? Então fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês, estou à disposição. Esse é o momento, aproveita, eu sei que tem muita dúvida, com toda certeza. Podem perguntar das aulas de ontem, certo? Das aulas de hoje de manhã também. Fiquem à vontade. Sanei todas as dúvidas de vocês, foi isso mesmo? Vanessa, quer falar? Então, na verdade, eu perdi, né, a aula hoje de manhã, eu estava trabalhando, então eu vou ter que rever depois. Acredito que foi bem enriquecedora, mas como você falou, é uma área nova, né? Pelo menos para mim é bem nova, eu nunca tive contato com pacientes, né? Dessa área, geralmente são mais mulheres, né? E quando são homens ou são crianças, ou é pós-cirurgia de próstata, né? Então, assim, para mim é algo bem novo, eu vou ter que rever, ler, né? Mas com certeza, após a aula, eu vou estar mais segura em, né, saber a forma correta de abordar, de tratar, né, utilizando já os conhecimentos que a gente tem da fisioterapia pélvica Justamente. mesmo, né, clássica. Vanessa, assim, né? é justamente esse ponto, sabe? A gente já tem o conhecimento prévio. O que eu quero trazer aqui é só a questão de especificidades da população LGBTQIA+, entendeu? E que às vezes a gente não vê em outras questões. A gente vê ainda um tratamento muito heterocis normativo, um tratamento que é para homens, um tratamento que é para as mulheres. Quando a gente fala em mulheres, a gente vai pensar, sim, mas a mulher cis, lésbica,
que não têm penetração vaginal. O que acontece? Como é que a gente pode oferecer esse tratamento para elas, sabe? E são questões que vão estar no nosso dia a dia, cada vez mais presente, né? Como eu falei, o meu maior público aqui hoje em dia é a população LGBTQ+, é o que eu mais atendo no consultório, né? Essa população especificamente. Eu acho que eu já tive a oportunidade de ter todas as vivências que eu pude ter, tanto com mulheres cis lésbicas e bissexuais, como é o maior público, como com homens gays, como com travestis, transexuais, mulheres trans que fizeram cirurgias de realização sexual, né, que foram procuradas por algum motivo. E, como eu falei, ainda é algo muito novo e a fisioterapia ainda não está inserida em muitos âmbitos. Então, nem tem como dizer assim, tipo, gente, olha, no pós-operatório vocês podem começar dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Isso não existe nada registrado. Não existe a presença da fisioterapia lá, entendeu? Então, não existe como eu dizer assim, gente, vocês podem iniciar no transe orientando isso, isso e isso. Não existe essa designação ainda, infelizmente, né? Mas essa realidade está cada vez mais mudando, né? Os casos que eu atendi de mulheres trans, por exemplo, já entrando nesse assunto, são mulheres trans de cirurgias tardias, né? Cirurgias que já têm 15 anos, cirurgias que têm 8 anos, né? Uma pessoa que eu atendi, a mais recente que eu atendi, ano passado, foi uma mana que ela tinha 8 anos de cirurgia já. Então, tipo assim, ela procura porque ela estava tendo algumas dificuldades sexuais dolorosas. Mas eu não pude acompanhar aquele pré e pós-operatório para entender o que aconteceu com aquele assoalho pélvico há 8 anos atrás, sabe? Então, a gente tem até que lutar, existe um ativismo na área da saúde para a implementação da fisioterapia dentro desses serviços também, né? O que eu tenho buscado também fazer, o que eu tenho buscado levar, que a gente tem um projeto de lei no meu estado, chamado Transcidadania, que ele é relacionado à empregabilidade e rentabilidade para a população trans, né, principalmente que encontra em situações de vulnerabilidade social. Mas eu tenho entrado em campanhas também, onde só entrava a enfermagem, a fisioterapia já está presente, onde as orientações eram dadas apenas pelos médicos, a fisioterapia já está presente. Tenho cada vez mais ali feito um trabalho de formiguinha, né, para a gente estar presente e entender a nossa importância, não só no quesito de reabilitação, mas também de prevenções e orientações necessárias, né? Mais alguém, gente? Gente, eu acho que ninguém mais tem dúvidas, só algumas questões. Eu quero me colocar à disposição de vocês, certo? Lá pelo meu Instagram, por Lua Alves. Se vocês tiverem alguma dúvida quando estiverem revendo essa aula, quando estiverem assistindo, podem me mandar mensagem, tá? Que a gente conversa, a gente bate papo, conversa sobre assuntos, determinados assuntos especificamente, certo? Gostaria de agradecer ao pessoal da Ciclos, gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de estarem aqui. Como eu já reportei, eu estou muito feliz de estar realizando esse momento em pleno carnaval, né? Daqui a pouco vamos sair para curtir um pouco, mas estou muito feliz de realizar esse momento com vocês, porque é a primeira pós do Brasil que tem um módulo como esse, e eu tenho plena certeza que o que a gente conversou durante esses últimos 2 dias vai fazer uma grande diferença no acolhimento e na assistência à saúde que vocês praticam. E assim eu espero que faça. Então, contem sempre comigo, certo? Estou sempre à disposição para vocês. Então, vou desligar aqui, tá, pessoal? E até a próxima.